Agora foi. Então, gente, caros alunos, sejam muito bem-vindos a mais um curso aqui comigo. Continuo sendo professor de física de vocês, fui professor de mecânica clássica, né? A gente começou a estudar coisas a respeito, temas de física, né, basicamente, foram que pautaram a nossa disciplina anterior, e essa disciplina aqui não é diferente, tá? Seguiremos vendo temas de física. Dessa vez falando, vocês viram que a disciplina é um pouquinho menor em termos de carga horária, né? A gente tem só 2 aulas por semana no lugar das 4 que a gente tinha no semestre passado. A gente tem um programa, um conteúdo de disciplina um pouquinho mais enxuto, vamos dizer assim, mas é um conteúdo muito importante, muito bacana de estudar também. A gente vai falar bastante então sobre oscilações, ondas. Vários cursos de engenharia, eu falei isso também quando a gente começou o curso de mecânica clássica, né? Especialmente os currículos mais clássicos, mais antigos de engenharia, eles têm costume de chamar essas disciplinas que vocês estão tendo comigo de disciplinas de Física 1, Física 2, Física 3 e Física 4. Então, se vocês conversam com engenheiros da minha geração, ou anterior, ou por volta dessa idade, muitos falaram assim, isso aí é conteúdo de Física 1, isso aí é conteúdo de Física 2, conteúdo de Física 3, Física 4. E isso era meio que padrão, assim, sabe? Todos os cursos chamavam mais ou menos da mesma forma. E tem muitos cursos que ainda tem essa divisão, tá? Então, Física 1 geralmente é aquilo que a gente viu na disciplina de mecânica clássica, não exatamente com o mesmo enfoque, né, mas aquele negócio de leis de Newton e tal. Física 2, muitas vezes, fala da parte térmica, tá? Então, termodinâmica e tal. Física 3, geralmente, coisas da parte elétrica, tá? Leis de Maxwell, enfim. E Física 4, temas de física moderna. Geralmente, nos currículos de outras instituições é assim. O currículo de vocês é um pouco diferente, porque a nossa instituição também é um pouco diferente. Tá? Então, o primeiro grande motivo para a gente não chamar as coisas de física é que, né, simplesmente física, 1, 2, 3, 4, é que a gente tem poucos, proporcionalmente ao tamanho do campus, né, a gente tem poucos professores de física realmente, então desde o começo a gente sabia que a tendência era que vocês tivessem essas aulas com engenheiros. Então, comigo, eu sou engenheiro mecânico, né, já nos conhecemos na aula passada, no semestre passado, e as disciplinas mais relacionadas à parte elétrica vocês também têm com engenheiros de automação, engenheiros eletricistas. Tá? Então as nossas formações já não são físico, uma coisa assim, então fica meio pretencioso dizer eu sou o professor de física de vocês. Então, eu estava brincando ali no começo. Sigo sendo o professor de física de vocês, mas por azar de vocês, né? Falta de alternativa. Então, nessa disciplina aqui, vocês percebem que os temas que eu descrevi, Física 1, Física 2, Física 3 e Física 4, nenhum deles eu falei para vocês sobre oscilações. Tá? E vocês veem que vocês têm uma disciplina de oscilações. Então, dependendo do curso que vocês fazem, esse curso de oscilações tem curso próprio também, em alguns outros cursos ele entra dentro de temas outros. Tá? Para a gente foi feita essa escolha. Tá? A gente vai ter uma disciplina que vai falar sobre oscilações de ondas, a gente vai falar então sobre tudo que vibra, né? Vamos falar sobre diversas coisas diferentes, né? Coisas que estão vibrando, ressonâncias, frequências naturais, a gente vai falar sobre bastante coisas nesse sentido. Já vou mostrar para vocês como eu geralmente faço no programa do curso, está ali na janelinha na tela do lado, já vou compartilhar com vocês. Vamos ver se vai funcionar eu aparecer junto, que nem tinha testado antes, se não cai toda a reunião de novo. Então esse é um curso que é meio, ele está bem relacionado a uma continuação que a gente tinha acabado de falar lá em mecânica clássica. Tá? Na mecânica clássica, lembre-se que eu acho que o penúltimo tópico, na verdade, que a gente fez, estava falando sobre métodos de energia e tal. E esses métodos de energia, a gente viu mais ou menos como é que a gente conseguia tratar problemas que envolviam velocidades. Até então a gente tinha falado, descrito, né, na parte de cinemática, tinha descrito velocidades, acelerações e tal. Mas a gente passou boa parte do semestre tratando de problemas de estática. E lá no finzinho, então, a gente trouxe os temas de energia, primeiro aplicado a problemas de estática, então o princípio dos trabalhos virtuais e tal. E em seguida eu fiz também uma aula mostrando para vocês outros princípios de energia, e nesses outros princípios de energia a gente já trouxe então essa possibilidade de princípio de equilíbrio de energia, de mínima energia potencial e tal. E dentro dessa aula eu mostrei para vocês o que era uma energia cinética, e com essas coisas, né, de tratar de energia cinética e energia potencial misturadas no mesmo problema, isso faz uma ponte muito bacana. Se vocês pegarem aquela última aula, reverem aquela última aula, e dentro daquela ótica, vocês começarem a pensar em física de oscilações e ondas,
isso faz uma ponte bacana. A gente consegue fazer essa evolução temática bem naturalmente, tá? Por que isso acontece? Então, se eu estou falando de oscilações e ondas, eu posso pensar em alguma coisa que esteja, por exemplo, uma massinha. A gente vai falar ao longo dessa própria aula, né? Vai ser uma aula de apresentação, mas também já vamos ter um pouquinho de matéria. Então, a gente falando uma massa conectada numa mola, então ela está oscilando. Então, em qualquer momento do movimento, em qualquer instante do movimento dessa massa que esteja oscilando ao redor de um ponto de estabilidade ligado numa mola, a gente tem, então, termos de energia cinética, de energia potencial elástica da mola, quanta energia aquela mola está acumulando, e energia cinética, né, dependendo da velocidade que aquele corpo tem. Então a gente vai conseguir pensar e conseguir entender mais ou menos por que um corpo oscila, pensando em termos das energias. Acho que vocês já perceberam na disciplina passada, eu sou um cara que eu gosto muito dessa descrição de energias, tá, para os problemas físicos. Eu acho que ela nos traz intuições distintas, intuições diferentes, mas para problemas complexos a gente tem uma certa distinção, uma diferença que é para abordagem que lida só com forças, né? Acho que a gente ganha um pouco partindo desse princípio de energias. Tá? Então eu vou sempre mencionar energias, mas claro que a gente vai fazer a formulação, assim como eu fiz na disciplina de mecânica clássica, formulação mais clássica, começando com as forças e tudo, e depois a gente vai introduzindo essas outras coisas. Tá? Então, tudo isso para dizer onde a gente está. Fizemos mecânica clássica, lidamos com forças, acelerações e tal, e energias. Essas mesmas grandezas, elas voltam a aparecer nessa outra disciplina, na disciplina de física de ondas e oscilações. Tá? E só que com um enfoque para outros tipos de problema. Até por isso que a disciplina passada a gente não enfocou tanto em possibilidades de coisas que se mexiam tanto. Né? Eu expliquei para vocês, vocês vão ter uma disciplina de dinâmica e para coisas de oscilação vocês estão tendo essa disciplina de agora. Tá? Então eu gostaria só de mostrar para vocês, começar mostrando para vocês a página lá do PPC de vocês, que fala sobre essa disciplina. Então, vou tentar, tá? Vou tentar ver se eu consigo aparecer bonitinho daquele jeito que eu tinha tentado fazer. Vocês estão conseguindo me enxergar? Ou só a tela? Sim, professor, estou vendo só a tela aqui. Tá me vendo? Sim, também. Só a minha tela ou eu tô no cantinho? Tá, Os legal, dois, bacana. os dois. Não, eu só queria... Show, eu só precisava saber se estava funcionando. Então, bacana. Então, vocês estão vendo aqui, ao redor de mim, não sei se do lado de cá ou do lado de lá, porque eu não estou me vendo mais. Vocês estão vendo, então, a página do PPC de vocês que trata sobre essa disciplina. A gente tem a ementa dessa disciplina. Então, sempre que eu falo sobre isso para vocês, eu sempre recomendo, comece uma disciplina, olhe a ementa, porque é o contrato que explica o que a gente tem que explicar para vocês, passar para vocês ao longo dessa disciplina. E ele contextualiza um pouco o que é a importância dessa disciplina dentro do curso de vocês. Tá? Então, a gente tem aí um curso que chama, o código desse curso é FIOS, então Física de Oscilações, né? Então, apesar dos fios aparecerem aí, não tem nada a ver com a parte elétrica, desculpa a piadinha imbecil no primeiro dia, mas a gente não pode deixar passar uma oportunidade de fazer um trocadilho ruim. Tá? Então, a gente está falando de Física de Oscilações e Ondas, a gente tem um curso de 2 aulas semanais, e vocês veem que ele está marcado ali como uma abordagem metodológica, teórica e prática. Tá? Infelizmente, no nosso campus, para esse semestre, por 2 motivos diferentes. Né? Primeiro, por conta de pandemia, mas segundo, por conta de aquisições. A gente ainda não tem nenhum kit didático que nos permita fazer experimentos práticos dessa disciplina. E a gente tem isso no radar, está lançado nos nossos planos de compra, só que a gente está com um orçamento bem restrito e a gente ainda não conseguiu comprar isso. Tá? Se a gente já tivesse, a gente teria aulas, então, que vocês poderiam ir medir acelerações, posições de corpos e tudo, e ver se o equacionamento que vocês fazem no papel condizia com a realidade das coisas que vocês estariam enxergando. Não é o caso ainda, nesse momento, tá? Veremos ao longo do semestre o que acontece, mas eu diria para vocês não contarem com isso nesse primeiro momento. Então, ementa, né? O que essa disciplina aborda? De componente curricular contempla o estudo das oscilações, seus conceitos fundamentais e a modelagem matemática dos problemas envolvendo sistemas mecânicos e eletromagnéticos. Além disso, promove estudos de movimento ondulatório, seus fenômenos e aplicações. Então, temos várias coisas que parecem aí praticamente sinônimos, né? A gente fala de oscilações, a gente fala de movimento ondulatório, a gente fala de diversas palavras aí que parecem sinônimos, a gente vai definir bem certinho essas coisas ao longo do caminho. De certa forma, a gente pode considerar que eles sejam sinônimos, tá? Mas a gente vai entender talvez mais granularmente os detalhes dessas coisas ao longo do semestre. Então, ao longo do trajeto dessa disciplina, a gente tem alguns objetivos
objetivos. Então, desenvolver em vocês as habilidades de modelar e resolver problemas relacionados às oscilações e ondas, evidenciar por meio de experimentos e simulações, né? Por mais que a gente não consiga fazer experimentos, a gente vai pensar em fazer simulações. Experimentos e simulações, que as leis da física são uma síntese das observações experimentais junto com a interpretação teórica. Então, bonito esse texto aí, mas efetivamente o que a gente vai estudar em conteúdo programático, a gente vai ver oscilações, os conceitos fundamentais. Na aula de hoje a gente já vai começar a falar sobre movimento harmônico simples. É um movimento de base, se vocês começarem já desde a primeira aula a entender qual é a lógica por trás do movimento harmônico simples, a gente começa já com o pé direito essa disciplina e já fica dentro de já fica banhado dentro da boa teoria aqui nesse caminho. Tá? Então a gente vai ver o movimento harmônico simples, que é alguma coisa bem sem atritos envolvidos, sem nada. Em seguida a gente vai inserir coisas que podem reduzir amplitudes de movimento. A gente vai falar sobre oscilações amortecidas. Né? A gente vai falar sobre oscilações, está inclusive repetido aqui, né? Amortecidas e forçadas e amortecidas. Vamos falar sobre oscilações forçadas e amortecidas, tá? Só precisava de 2 linhas aqui. Mais para frente a gente vai falar sobre ressonâncias. Então a gente tem sistemas mecânicos diferentes, estruturas diferentes, e cada estrutura vai estar associada a segurança, entre aspas, de estruturas no geral, elas estarão associadas a gente ficar distante dessas malditas ressonâncias. A gente vai ver alguns casos bem famosos, bem conhecidos aí, de lugares que tiveram falhas mecânicas muito importantes, porque a gente passou pelas ressonâncias. Né? Então, vocês devem conhecer esse tipo de coisa, né? De pontes que começam a vibrar por conta, pontes suspensas que começam a vibrar por conta da frequência do vento ter excitado uma dessas frequências naturais, né? Ressonâncias e frequências naturais. Então, ressonâncias acontecem nas frequências naturais. A gente vai ver esses conceitos mais para frente. Né? Em seguida, a gente vai falar sobre outro tema, que é ondulatório, fenômenos ondulatórios e ondas sonoras. Tá? Então, esse é o nosso conteúdo programático. Vocês veem que tem poucos temas comparados a outras disciplinas que vocês têm. Mas são coisas bem bacanas, bem interessantes. Né? Ao longo do semestre, espero que a gente consiga desenvolver isso de uma maneira bem legal. Bibliografia básica é sempre importante a gente passar. Né? Então, sequência clássica de livros de física, o Halliday, qualquer curso de engenharia que não liste o Halliday como uma das bibliografias básicas está meio esquisito. Na biblioteca virtual da Pearson, de vocês têm acesso a esse outro livro, tá? O Young, Friedman, Sears e Zemansky, Física 2. Então, Física 2 desses caras, ele foca mais naquela Física 2 que eu estava mencionando para vocês de termodinâmica, né? A parte térmica da física, mas tem uns capítulos iniciais ali que falam sobre oscilações. No comecinho desse livro está bem alinhado com o que a gente tem. Além disso, a gente também tem o Tipler, né, que é um livro clássico. Depois tem bibliografia complementar, tem diversos livros diferentes, e nessas bibliografias complementares vocês vão achar também os livros de dinâmica que a gente já usou no semestre passado para fazer a parte de cinemática, né, tanto do Hibbeler. Acho que aqui não está listado o do Craig, né, do Merriam e do Craig, mas também vocês encontram coisas a respeito disso. Tá? Então, assim, de forma geral, é isso que a gente se compromete a passar para vocês, e são coisas importantes de vocês conhecerem para a atuação como engenheiros de vocês mais para frente. Tá bom? Ficou alguma pergunta a respeito do programa, da ementa, de como que a gente vai trabalhar essas coisas? Posso parar de compartilhar a tela aqui? Tranquilo? Interpreta o silêncio como sendo algo afirmativo. O Vinícius deu um joinha. Bacana, gente. Então, em termos de processos de avaliação, tá, acho que agora é um bom momento da gente fazer esse parêntese relacionado a atividades presenciais. Não sei se vocês estão todos acompanhando aí as mais novas novidades da nossa instituição, mas acho que uns 10 dias atrás, por aí, saiu um documento importante da nossa instituição, editado lá pela reitoria. E a reitoria, então, começa a falar mais concretamente em retorno com atividades presenciais. Tá? Então, a gente tem esse documento da reitoria dizendo que a partir de 1º de outubro a gente pode começar a desenvolver atividades presenciais. A gente não é obrigado, a gente pode, e a gente também não é obrigado a voltar com aulas diretamente. Tá? Assim, com todo mundo em sala de aula, dando aula normal. Tá? Então, por que eu abordo isso nesse momento? Né? Por 2 motivos, né? Acho que
isso desperta assim, na gente uma vontade da gente voltar, claramente, né? Eu também tenho muita vontade de voltar presencialmente com vocês. Então, isso nos acende ali uma linha de partida, né? A partir desse dia, ali, possivelmente a gente vai estar no campus, fazendo coisas diferentes e tal, bacana. Só que, por outro lado, eu acho importante a gente não se iludir muito, né? Não achar que a gente vai estar diretamente com todas as atividades do jeito que elas eram anteriormente. Né? Então, a gente vai fazer esse retorno de uma forma gradativa. Né? Tendo dito isso, né, eu gostaria muito que a gente fizesse ainda ao longo desse semestre, se tudo der certo, se a pandemia continuar evoluindo do jeito que está, assim, a vacinação continuar evoluindo do jeito que está, os números relacionados à pandemia evoluírem dessa maneira como estão evoluindo nesse momento. Eu gostaria que ao longo desse semestre ainda a gente conseguisse se conhecer pessoalmente. Né? Afinal de contas, a gente vai estar tendo aula junto praticamente 1 ano e ainda não nos conhecemos. Né? Sou professor de vocês desde abril e até hoje eu nunca vi nenhum de vocês pessoalmente, eu acho. Assim, de ser apresentado a alguém. Né? Então, eu espero que isso aconteça durante esse próximo semestre. Não estou prometendo nada para vocês, mas eu espero que isso aconteça. E se isso acontecer, eu acho que é muito natural a gente, a partir do momento que isso ficar definido, a gente revisar combinados que a gente tinha. Então, tudo isso, toda essa introdução para falar de retorno presencial, para falar um pouco sobre o que eu estou planejando em termos de avaliações. Tá? Vocês viram no semestre passado, eu acho muito importante a gente fazer exercícios. Né? Nas minhas próprias aulas, boa parte do conteúdo eu mostro para vocês resolvendo exercícios, trazendo exercícios para vocês. É uma maneira que eu, particularmente, acho efetiva de ensinar as coisas. Não que eu não faça uma aula teórica, não faço aula teórica, apresento os conceitos, tudo. Deixo desenhadinho assim, as coisas para vocês. Vocês têm tipo uma apostila, entre aspas, com os rabiscos que eu faço. Né? Mas eu acho que uma parte importante é a gente, né, para aprender de fato um conceito de física, é a gente olhar para as coisas que estão contidas no problema e a gente tentar resolver esse problema. Tá? Não será diferente para essa disciplina tampouco, tá? E eu acho, então, que só me assistir resolver o problema não é uma coisa rica que chega. Eu acho importante que vocês também tentem resolver os problemas por conta própria. Tá? Então, tendo dito isso, saibam que a gente vai ter listas de exercício. Vocês viram também no semestre passado que eu acho também importante a gente fazer uma coisa de prova, né? Tem um momento de prova. Acho que são coisas distintas. As listas de exercício, eu não tenho grandes problemas que vocês conversem entre vocês discutam. Os problemas geralmente são os mesmos para todos vocês. Eu fico bravo quando vocês copiam um do outro, mas não que vocês não possam conversar entre vocês. Vocês incentivam que vocês façam, porque muitas vezes vocês têm uma dúvida e um outro colega ajuda vocês a saírem dessa dúvida. Né? Só não me entrega exatamente o mesmo erro, na mesma vírgula escrito em todas as listas. E eu acho que o momento da prova tem uma outra natureza. O momento da prova é um momento individual mesmo, onde você confere, você e eu, né? Claro, minha função também é avaliar isso, mas eu acho que o momento da prova tem uma coisa importante de você conferir se você realmente está aprendendo aquela disciplina. Tá? Então, listas de provas teremos, sim. Eu não sei em qual quantidade e qual distribuição ao longo do semestre ainda. Se a gente seguir só de forma exclusivamente remota durante muito tempo, a tendência é que a gente não fuja muito de umas 4 listas e 2 provas, tá? Mais ou menos isso. O semestre tem 4 meses efetivos de duração efetiva, né? Temos setembro, outubro, novembro, e daí dezembro e janeiro a gente tem uma parte em dezembro, uma parte em janeiro, então um pouquinho mais de 4 meses de aula. Então, uma lista a cada mês faz sentido, e depois de 2 listas a gente faz uma prova sobre o tema das 2 primeiras, e depois das 2 últimas listas a gente faz uma outra prova. Tá? Esse é o planejamento geral. A partir do momento que a gente começa, talvez, a ter retornos presenciais, eu gostaria que, pelo menos, no momento dessas provas fossem presenciais, né, em sala de aula. Não sei se faz muito sentido, né, eu vou ter que refletir dependendo do número de pessoas que a gente possa ter em sala de aula, por conta de esquemas de rodízio e tal, coisas que estão sendo planejadas. Tá? Mas a partir do momento então, que a gente volta, eu acho que é o momento da gente refletir se o que a gente estava planejando para o momento remoto faz sentido para o momento presencial também. Tudo isso para dizer, então, que não tenho nada assim fixo na pedra, né? Batido na pedra, eu sei exatamente como que vai ser esse negócio durante esse semestre. É alguma coisa que a gente vai tentar e vai ver, né? Vamos fazer agora, seguindo essa lógica de uma lista por mês e uma prova a cada 2 meses, mas ao longo do caminho, se a gente começar a receber vocês lá no campus, a gente pode mudar e pensar em coisas diferentes. Né? Vocês viram também no programa da disciplina que a gente fala em simulações. A gente não tem bancadas para a gente fazer experimentos, né, mas a gente fala em simulações.
Então, talvez a gente possa fazer alguma dessas atividades, substituir uma lista por algum trabalhinho que vocês façam as contas, né, e dê um jeito de ilustrar uma simulação de algum tipo de oscilação, algum tipo de onda e tal. Então, a gente tem isso no radar, mas não tem nada muito fixo nesse momento para apresentar para vocês. Tá? Espero que vocês compreendam isso. Acho que é uma situação bem dinâmica, bem fluida ao longo da escala. No mais, aulas, tá? Aulas, a gente tende, então, a fazer sempre aulas ao vivo, da mesma forma como a gente fez no semestre passado. Excepcionalmente, tem algum dia ou outro que eu tiver algum compromisso no mesmo local, no mesmo horário, então eu aviso vocês, tento avisar com o máximo de antecedência possível, avisar, hoje a aula vai ser gravada, hoje a aula vai entrar num outro horário, alguma coisa do gênero, tá? Mas vamos manter padrão, assim, para a gente conseguir deixar fixo aí na agenda, às 3h30 da segunda-feira, mesma coisa que era no semestre passado, aliás, né? A gente já tinha aula de mecânica clássica, eu até estranhei, né? Esqueci de atualizar meu calendário do Google do ano passado, do semestre passado para agora, aula às 3h30, assim, mas nossa, não tinha mexido no calendário, daí que eu fui ver que era aula de mecânica clássica, que ainda estava programada exatamente no mesmo horário. Então a gente vai manter esse horário fixo, tá? 3h30 até as 5h10. Como a disciplina é de 2 créditos, a tendência é que eu não queira passar muito além desse horário das 5h10. Eventualmente passa uns minutinhos, vocês sabem disso, mas eu sei que vocês têm aula logo depois. Né? Bom, daí voltando a falar das aulas, né, vocês me verão aqui durante algum tempo, durante várias aulas provavelmente vocês me verão aqui em casa ainda gravando, né? Mas eu tenho um objetivo de, mesmo antes da gente estar tendo aulas efetivamente presenciais, de começar a ir para o instituto gravar aulas, tá? Então, essa questão da aula ser ao vivo ou não ser ao vivo, a gente vai ter que, na semana que eu for lá para o IF, daqui a um mês mais ou menos, tá? Quando eu começar a ir para o IF para fazer isso, para gravar a aula, a gente confere se a internet consegue segurar eu transmitir a aula ao vivo. Se a internet de lá não segurar eu transmitindo a aula ao vivo, a gente combina como que vai ser a postagem dessa aula, tá? Então isso também é algo para a gente ver mais para frente. Mas eu tenho a intenção já de começar a gravar aulas por lá, por diversos motivos, inclusive para testar se está funcionando o sistema de gravação de aulas, porque a gente vai ter uma tendência de voltar com um grupo reduzido de alunos. A gente vai voltar provavelmente com um rodízio, sei lá, ou metade, ou um terço de alunos. E, portanto, as aulas que acontecem ao vivo lá terão que ser gravadas e a gente está com todo um sistema lá que eu estou trabalhando para implementar e eu quero testar que está tudo dando certo e vocês serão um pouco de cobaias disso, tá? Acho que vai dar tudo certo, tá? A gente já fez uns testes preliminares que tiveram bons resultados, mas talvez vocês sejam cobaias desse teste com internet ou não, tá? A gente vai avisando ao longo do caminho, tá? Padrão, 3h30 ao vivo, eu a partir de casa aqui gravando desse jeito que vocês já estão acostumados de me ver, só com um fundo um pouquinho diferente por conta da reforma aqui de casa, né? Mudou a disposição do escritório. E mais, a partir de algum determinado momento, quando eu for para o IF, talvez a gente mude um pouquinho a cara dessa aula. Tá? Ficou alguma dúvida desse sistema modo de dar aulas, avaliações e tal? Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito disso? Tranquilo? Eu sei que eu não estou propondo nada muito diferente do que eu propus para a mecânica clássica, né? Mas eu não sei, na verdade até deveria ter começado falando isso. Vocês têm alguma grande reclamação a fazer sobre o modo como a gente levou a disciplina passada? Vocês acham que alguma coisa precisaria mudar? Vocês curtiram a forma como a disciplina foi no semestre passado? Querem algo um pouco diferente? Acho que é um momento interessante da gente fazer, como a gente já se conhece do semestre passado, todos vocês foram meus alunos do semestre passado, acho que é um momento bacana de vocês dizerem, olha, talvez isso aqui pudesse ser um pouco diferente. Tá? O que vocês acham, pessoal? Olá. Fala, Guilherme. Boa tarde, professor. Boa tarde, Guilherme. Eu vou perguntar se, quando você for passar as listas pra gente... Eu passei no banheiro... A aula... Eu parei de te ouvir. Para fazer uma transição entre uma e outra. Você pode começar a falar de novo, Guilherme? Eu parei de te ouvir. Foi só eu ou todo mundo? Falando bastante aqui. Dá pra ouvir? Agora melhorou bastante. Tá. Então, eu só ia perguntar se quando você for passar as listas de exercício, você já vai colocar no Moodle no dia da aula ou se vai deixar pelo Teams, sabe? Tipo, porque às vezes você deixava por aqui, né? Sim. Tá, boa. Vocês preferem que a gente padronize isso pelo Moodle, é isso? Eu, pelo menos, prefiro. Eu acho que é mais fácil de ficar olhando tudo por lá.
Tá legal. Tá, beleza. Anotado. Mais alguém tem alguma sugestão? Reclamação, sugestão, sei lá? É. Também dava, Richard, né? Você tem mais alguma, Guilherme? Ficou com a mão levantada? Eu vou escrever rapidinho aqui por isso. Ah, não, professor, foi só que eu esqueci mesmo. Show. Diga, Vitor. Agora o Vitor levantou. Baixou também. Você quer falar alguma coisa, Vitor? Fala aí. Eu não estou ouvindo nada. O microfone está destravado, mas eu não estou ouvindo nada que você está falando. Tá? Uhum. Problemas técnicos, diz o Vitor. Tudo bem. A minha rede também não está com grandes qualidades, tá? Talvez vocês tenham pequenas interrupções do que vocês estão ouvindo eu falar também. Se quiser escrever no chat, fica à vontade, tá, Vitor? Eu respondo pelo chat também. Tá. Deixa eu mostrar para vocês, então, o que o Ulisses me passou seria a necessidade vai muito. Saiu um sonzinho, Vitor. Não sei se você está tentando falar ou não. Tá. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui para melhorar. Se continuar cortando, pessoal, vocês me avisem e veio eu vou mudar de rede aqui. Estou ouvindo. Acho que talvez seja um pouco com eco, acho que dá problema no fone. Professor, só uma coisa, né? No semestre passado, eu não sei os meus colegas, mas talvez às vezes não sei, por parte, às vezes houve um acúmulo antes de ter uma prova. Eu não sei se desse para fazer, nem se fosse para fazer mais provas, né? Mas um pouco menos de conteúdo por prova. Eu não sei se daria como isso. Tá. Assim, naturalmente, Vitor, essa disciplina tem menos conteúdo do que a outra, tá? Então, assim, a outra a gente tem o dobro de carga horária e a gente fez 2 provas também na outra disciplina e vai fazer duas provas nessa de agora. Então, por definição, a gente tem metade do conteúdo, né? Então, se a gente tem o mesmo ritmo, mais ou menos, de conteúdo por aula, a gente tem metade do conteúdo que tinha para cada uma das provas. Acho que isso já ajusta um pouquinho a dimensão de quantidade de coisas por prova. O que aconteceu no semestre passado é que a nossa primeira prova aconteceu bem mais tarde e a segunda prova aconteceu perto, a primeira da segunda. Isso aconteceu muito relacionado à questão do nosso ritmo de aulas. Lembra-se que a gente passou um bom tempo tendo apenas 2 aulas por semana, que vocês estavam dobrando a carga de química, e depois a gente aumentou a nossa carga de 2 para 6 por semana. E ao fazer esse aumento de 2 para 6 por semana, claro que a maior parte do conteúdo foi uma avalanche ali para o final do semestre e acabou que essas duas coisas ficaram próximas uma da outra. A gente não tem nenhum planejamento para fazer mudanças de ritmo nesse semestre, então eu acho que a tendência de ritmo de conteúdo e quantidade de conteúdo por prova, distribuição disso ao longo do semestre vai ser meio que resolvida, meio que naturalmente, tá, Vitor? Se vocês estiverem achando que, pô, foi muito conteúdo, não veio nenhuma prova ainda, ao longo do caminho, falem para mim, né? Dá pra antecipar para a gente não ter tanto conteúdo assim, tá? Fiquem bem à vontade para falar comigo, gente, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, tá? Então, perfeito, Augusto. Belezinha? Eu também esqueci que também teve aquele probleminha, né, do ponto do horário, né? Tá meio ruim, não sei se vocês estão meio. Dá uns joinhas aí. O Vitor ou eu? Quem caiu, Vinícius? Eu? Voltei. Tá, nem percebi que eu caí. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, professor. Show. Tá. Tá meio oscilando aqui, né? Como eu falei para vocês, mudança. Tô tendo com um extensor de rede de Wi-Fi para pegar aqui. Agora, talvez seja ele que não tá lidando muito bem com tanto equipamento conectado ao mesmo tempo, tá? Bom,
Tentaremos, tá? Tentaremos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu entendi, né? O Vitor falou que meio que cortou para mim, mas tinha esquecido que tinha acontecido aquele ritmo diferente de aulas, 2 e depois 6, e isso teve um impacto, né? Claro, teve um impacto nas nossas distribuições de avaliações. Claro, podia ter sido diferente, óbvio, né? A gente sempre tem que fazer a reflexão a respeito do que pode fazer melhor, mas eu acho que teve um peso muito importante disso também, que a gente teve muito conteúdo lá no finalzão do semestre. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou vamos começar? Podemos começar? Joinhas, se pudermos começar. Maravilha. Eu vou tentar fazer 2 modos aqui. Então é o seguinte, eu vou começar a compartilhar com vocês a telinha do tablet. Vamos ver se funciona eu ficar lá no cantinho, tá? Com o compartilhamento de tela aqui em outra região, ver se melhora um pouco aqui. Qual que é a janela que eu quero? Essa aqui. Vamos ver se rolou. Vocês estão conseguindo me ver? Ver a minha tela e ver o que está rolando aí? Show. Tá. Se começar a ficar muito ruim a qualidade do áudio, muito ruim a qualidade do áudio, vocês me avisam, tá? Então, vamos começar falando sobre um dos primeiros temas ali do nosso programa, dos conteúdos que a gente tem para a disciplina, que é o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, então, é uma forma introdutória da gente começar a pegar o que são os conceitos de oscilações e ondas que a gente vai estudar ao longo de todo o semestre. Obrigada. Tá? Então, primeira coisa que a gente vou lidar um pouquinho com o formalismo que está sendo usado no Young, Friedman, Sears e Zemansky, tá? O Física 2, é o capítulo 13. Tá? Então, capítulo 13. Então, se vocês quiserem acompanhar depois, está disponível lá para vocês na biblioteca da Pearson, vocês conseguem ver essas coisas por aí, tá? Então, primeiro, a gente está falando de oscilações e ondas, né? E a gente tem que, então, refletir oscilações e ondas no dia a dia. Na casa do meu avô era vivo ainda, né? Meu avô já faleceu há um bom tempo, mas na casa do meu avô tinha um relógio, tá? Um relógio que era um cuco. Então, não sei se vocês já viram isso na vida de vocês, se é uma coisa que era só de novela de época da Globo e tal. Então, você tinha um reloginho e tal, os ponteiros. E esse relógio, você dava corda, entre aspas, nesse relógio, mexendo num pêndulo gigante. Então, você tinha um pêndulo aqui embaixo, uma massa concentrada na parte de baixo. Você jogava ele para o lado, né? Segurava ele do lado, garantia que ele estava bem estável, oscilando num único plano lá. E daí você deixava ele oscilar daquele jeito, batia e ficava oscilando essas coisas. Né? Então, esse é um exemplo, né? Que era uma coisa do dia a dia da casa do meu avô, não da minha casa atual, né, obviamente. Mas a gente vê em diversos contextos pêndulos. Aqui, pessoal, a gente está falando de um quebrador de grumos que então, ele basicamente está na... O que pode ser mais do dia a dia, né? Então, passando agora sim para o meu dia a dia atual, né? Todo dia de manhã eu levo minha filha no balanço. Então, eu tenho um balancinho, né? Minha filha é pequenininha, então é aqueles balancinhos ainda com as costinhas, com as cadeiras. Deixa eu passar por ele. Mais ou menos assim. E E ela adora, né? Ficar lá no balanço. O balanço nada mais é do que um pêndulo, né? A gente tem, então, a massa da minha filha ali concentrada, temos uma corda, uma certa distância fixa pelo comprimento dessa corda. Eu elevo ela até um determinado ponto e a gente fica balançando ela. Os pêndulos estão presentes aí no dia a dia. Estou brincando aqui com coisas talvez não de importância industrial, entre aspas, né? Mas então, balanços de criança e cubos e tal. Mas os pêndulos estão muito presentes no nosso dia a dia. Os pêndulos, especialmente quando a gente pensa na aplicação de um pêndulo para um relógio, né? Por que a gente utiliza um pêndulo num relógio? Porque existe alguma coisa, uma constância de movimento. Né? Se você pega um pêndulo que tem um comprimento definido, uma massa constante lá na ponta, e você põe essa coisa oscilar, a gente vai aprender a fazer essas contas. Né? Muitas delas, as partes mais introdutórias, vocês já conhecem desde o ensino médio, né? Mas a gente vai aprender a fazer essas contas e a gente vai ver que existe uma boa constância de movimento dessas coisas. Então a gente está falando de alguma coisa que tem uma frequência, né? E a gente começa já a abordar termos que dizem muito
Não tem trevo, né? Estou de novo denunciando a minha idade. Então, a frequência é uma coisa muito importante, uma coisa que caracteriza esses movimentos de oscilações. E então essa constância de movimento está muito associada com medições de relógio. Se um pêndulo ele tem uma frequência que é conhecida ou pode ser descrita adequadamente, tá? A gente consegue então utilizar pêndulos na medição de tempo. Ele demora praticamente sempre o mesmo, ou faz o mesmo número de oscilações por um determinado tempo. Eu consigo associar esse pêndulo para fazer, contando o número de oscilações que ele faz, basicamente a gente consegue medir relógio, utilizar em relógio. Tá? Então a medição de tempo está muito associada com coisas que têm constância, que têm uma duração de tempo conhecida, uma frequência conhecida, um período conhecido. Tá? Então quando a gente pensa em relógios, né, hoje em dia a gente não está mais utilizando pêndulos como princípio de medição de tempo num relógio de pulso, por exemplo, né? Mas a gente tem, por exemplo, vibrações o funcionamento dele internamente aqui. Então, basicamente, de cristais de quartzo. A gente está olhando ele de cima, tá? Então, essa imagem aqui em preto e branco. Então, a gente está falando de vibração. A gente tem um cristal, uma estrutura de materiais, que vocês vão ver também numa disciplina desse semestre, de ciência dos materiais. Vocês vão ver... Vamos falar muito mais sobre metais, é claro, mas vocês verão também outras formas diferentes, e os cristais são uma das formas possíveis de um arranjo de átomos definido que forma um cristal. É alguma coisa bem importante para vocês estudarem. Tá? E esses cristais, eles têm posições muito fixas. Então, a rede cristalina, que a gente chama, a posição desses átomos é bem fixa, né, dentro de uma estrutura como essa. E dentro, então, dessa rede, né, esses átomos, eles conseguem, à medida que eles mudam, são excitados, seja por um impacto mecânico, seja por temperatura e tal, eles oscilam, eles vibram ao redor daquela posição média. Então, tem uma distância média entre dois átomos, eles vibram. E a vibração desses caras, ele está definida, tem frequências bem definidas, né? Uma coisa muito definida. E os relógios trabalham, então, com vibrações desses cristais de quartzo. Tá? Então, o quartzo é um tipo de material parecido ali um pouquinho com areia, alguma coisa assim. E existem formas da gente utilizar essas vibrações do cristal de quartzo para computar tempo, medir tempo. Então, as oscilações estão muito presentes aí em aplicações de medições de tempo. O que mais que a gente pode pensar, né? Quando a gente tem, então, quando vocês estão andando de ônibus, né? Eu sei que hoje em dia não deve estar acontecendo tanto por conta da pandemia, né? Vocês estão mais em casa e tal, mas andando de carro ou de ônibus, talvez vocês estejam utilizando isso. A gente tem muitas molas, né? A gente passa por amortecedores, no sistema de amortecimento de um carro é sempre uma combinação de uma mola com um amortecedor, com um dissipador, um pistãozinho, né? Tudo que está ligado a molas, né, geralmente fica oscilando. Se vocês forem pensar, pega um carro que está com um amortecedor meio ruim, tem uma mola ali, passa num buraco, né? Você vai sentir, ou num ônibus, né? O ônibus passa em cima de um quebra-mola, numa lombada. Depois que passa do quebra-mola, você sente essa oscilaçãozinha ao longo do caminho. Eu aqui na cadeira, minha cadeira também tem uma molinha aqui. Tá? Então, sempre que a gente tem molas, né, uma massa sobre uma determinada mola, na hora que a gente dá uma excitação, uma oscilação, a gente tem então essa variação ao redor de uma posição de equilíbrio. As molas, tudo que tem molas também tem característica de oscilação. Além disso, né, outras coisas que são relacionadas com oscilações, né, tudo que a gente está entendendo com oscilações, então são movimentos periódicos ao redor de uma posição de equilíbrio. Eu tenho uma posição de equilíbrio, alguma coisa oscila ao redor dessa posição de equilíbrio, a gente está oscilando, então a gente sempre volta a passar por essa posição de equilíbrio. Não é um deslocamento efetivo, é uma vibração, uma oscilação ao redor de um ponto de equilíbrio. Não, geralmente isso acontece também. Esse tipo de oscilações também, esse conceito, na verdade, de oscilações, está relacionado, então, com ondas sonoras. Isso vai depender de como vocês estão pensando no processo, mas então, o que isso tem a ver com ondas sonoras? São ondas sonoras. Então, a gente tem o ar aqui ao redor da gente, né? À medida que eu falo, as minhas cordas vocais, elas vibram, elas excitam o ar, e as moléculas de ar, não é que o ar sai da minha boca e vai até você, ele vai simplesmente excitando essas moléculas, que essas não estão fixas, né? Não existe uma rede cristalina de ar, as moléculas de ar estão livres para se mexer, mas ainda assim, quando a gente excita alguma coisa, esse ar, existe uma certa vibração que ela vai se propagando, formam ondas de propagação desse negócio. Então essas oscilações, elas andam através do meio dentro do qual a gente está inserido. Por exemplo, o ar é um meio de fluido, a gente está imerso dentro do ar, a gente gera oscilações, pequenas excitações nessas moléculas,
E essas excitações, elas se propagam como ondas, né? A partir da nossa origem, da garganta, da minha garganta, ela vai se propagando para cada vez mais longe, tá? Então, as ondas sonoras são um exemplo de oscilações também. A gente está fazendo com que as moléculas do ar oscilem ao redor das posições dele. Tá? E pensando também, né? Pensando de novo, né? Eu sempre tenho que falar um pouquinho sobre a minha cidade, né? A gente tem, então, ondas do mar. Em caso de sacareia 50 quilos, o que a gente proporia seria Acho que todo mundo se lembra, sou florianopolitano, como denuncia o próprio sotaque de vez em quando. Então, as ondas do mar têm uma natureza muito semelhante às ondas sonoras que eu estava mencionando anteriormente. Mas eu faço uma distinção de botar uma numa linha e outra em outra, porque a onda do mar, basicamente, a gente enxerga ela numa superfície entre um meio e outro. A onda sonora está se propagando aqui, se propagando toda dentro do ar. Eu estou imerso dentro do ar e essa onda está se propagando aqui dentro. E quando a gente vê a onda do mar, efetivamente, o que a gente enxerga, então, é uma superfície que estava lisa por algum tipo de movimentação, de excitação, seja de maré, seja de vento. Existe uma correnteza, né, e essa massa de água ela começa a pegar na parte de baixo da terra, e isso excita essa massa de água e ela vai, a superfície que estava lisa, lá pelas tantas, ela começa a se encrespar, forma uma crista de onda, né, e essa crista de onda ela se propaga, a gente consegue enxergar muito claramente uma crista de onda se deslocando através dessa interface entre o meio água e o meio ar. Tá? Então são coisas muito similares, mas são representações diferentes da mesma coisa. Então, todas essas oscilações têm características diferentes. Eu poderia listar várias outras coisas aqui, tá? Só para a gente começar a pensar no nosso dia a dia onde que a gente enxerga o tema, basicamente, dessa disciplina, que são as oscilações. Tá? Todas essas oscilações, elas estão presentes no nosso dia a dia, elas têm todas características diferentes. Algumas têm característica de amortecimento ou não, enquanto eu estava falando das molas do ônibus. Sem dúvida, essa oscilação não é uma oscilação livre, senão a gente ficaria, uma vez que ele passou numa lombada, a gente ficaria infinitamente oscilando para cima e para baixo com a mesma frequência. Tá? Então, a gente tem que amortecer essas coisas. Nos relógios, a gente gostaria que elas fossem o menos amortecidas possíveis, para a gente ter esse movimento bem constante, sem muitos gastos de energia. As ondas sonoras são ainda uma outra coisa, ainda um pouco diferente, né? São coisas que estão se propagando no meio, nessa distinção entre oscilação e ondas, né? A gente está falando de ondas de alguma coisa que viaja através do espaço, ondas do mar da mesma forma. Então, cada uma delas ela vai ter cada um desses tipos de coisas vão ter descrições matemáticas bem definidas e bem claras. Tá? Mas todas elas têm essa característica de oscilações ao redor de pontos de equilíbrio, basicamente. Né? As moléculas, as coisas que estão vibrando, que estão sendo excitadas, elas têm uma posição mais ou menos de equilíbrio e elas são levadas a oscilar um pouquinho para um lado e para o outro. Então, para entender esses movimentos de oscilações, de vibrações e tal, a gente precisa começar do simples, né? E a coisa mais simples que a gente vai começar a estudar é esse movimento harmônico simples, que é o tema principal desse capítulo 13. Tá? Ele fala sobre outras coisas, né? O capítulo 13 é o movimento periódico, mas o primeiro tipo que a gente vai estudar é o movimento harmônico simples. Então, só vamos adiante aqui, a gente falou um pouco da motivação para a disciplina como um todo, né? E agora a gente vai tentar descrever, então, sistemas de oscilação simples. Então, dois sistemas muito simples de oscilação que a gente vai ver são os seguintes. Um pêndulo e um sistema de uma massa conectada a uma mola. E a gente vai começar estudando esses dois tipos de sistemas simples. Tá? E através desses dois tipos de sistemas bem simples de oscilações, a gente vai conseguir entender bastante coisa sobre os fenômenos de ondulatória. O primeiro tipo de sistema que a gente vai ver é o sistema de massa-mola. E, de novo, a questão de segurança, né? Esses dois tipos de sistemas, o sistema tanto pêndulos quanto massa-mola, a gente vai poder falar em sistemas que respeitam, né, de certa maneira, se respeitam num determinado nível de confiança, de duração, né, uma escala de tempo razoável, a gente consegue dizer que eles respeitam aproximadamente, eu vou botar aqui aproximadamente, o movimento harmônico simples. Tá? Então a gente vai começar pensando no sistema massa-mola. O que é um sistema massa-mola? Então imagine que eu tenho uma parede
E aí, em seguida, vai para o processo seguinte. Nesse caso que a gente está falando aqui... Um chão 100% liso, perfeito, sem imperfeições. Por aí vocês já estão vendo que a gente está idealizando alguma coisa. Tá? Então a gente tem aqui uma paredinha, um chão 100% liso, sem rugosidade alguma. Então, lá em cima, o que a gente está conectando a ele aqui, naquela parede, uma mola linear. E na extremidade dessa mola a gente tem um bloquinho de massa conhecida. Então, essa mola tem uma constante elástica K e esse bloquinho tem uma massa M. Tá bom? Então, digamos que essa mola não esteja nem comprimida e nem distendida. Tá? Ela está no comprimento natural dela. Comprimento que ela não está fazendo força nenhuma. Então, a partir dessa posição aqui, que a gente vai chamar de comprimento original da mola, nem é talvez a escolha melhor de nomenclatura que a gente vai fazer, tá? Mas o comprimento original da mola. Uma pressão negativa que se cria aqui nessa abertura. Então, um movimento não distendido. Essa parte ela fica fechada. E aí, a gente vai pegar para explicar o que está rolando aqui. A gente vai dizer que o comprimento original da mola define a nossa origem do nosso sistema. Então, esse comprimento aqui vai definir. Vamos pegar o centro de massa desse corpinho, tá? Essa posição aqui vai ser a nossa posição x igual a 0. Bom, tranquilo, né? Então tá aí, estava tudo paradinho, a mola estava ali parada, a massa estava parada, a mola não está distendida, a massa está ali tudo tranquilo, totalmente em repouso, tá? Se a gente fosse pensar pro diagrama de corpo livre dessa mola, não temos força nenhuma atuando na horizontal, a gente só tem forças atuando na vertical. Então vamos pensar aqui no diagrama de corpo livre desse camaradinho aqui, eu tenho o peso desse cara, que está sendo sustentado pela normal, como a somatória de forças na direção vertical é nula, a gente tem somatória de forças na direção de y é igual a 0, a gente sabe, então, que o peso vai estar igualado pela normal. Relembrando um pouquinho das coisas que a gente viu lá em mecânica clássica, tá? Na parte de estática. Eu estou cobrindo com a minha cara alguma parte do escrito? Não, né? Acho que eu estou mais ou menos dentro da dimensão. Vocês estão conseguindo enxergar tudo? Podem só falar comigo ou mandar um joinha, sei lá. Estamos vendo tudo. Show. Tá, legal, é porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso comigo aparecendo junto, tá? Então eu estou aprendendo, tá? Então, muito bem. Então, essa é a posição original, estava tudo tranquilo ali. E agora a gente foi e pegou e deslocou, né? Alguém pegou esse bloquinho e deslocou na outra posição. Então, vou tentar desenhar aqui paralelinho embaixo. E a gente vai deslocar, então. Não sei se isso tudo tá fazendo sentido. Esse bloquinho para a direita. Pra vocês, pessoal, sabe? Tá, esse bloquinho estava ali, a gente deslocou ele até aqui. Peguei com a minha mão, puxei ele até aquela posição. Mesma massa M. Agora a minha mola está mais dilatada, né, estendida. E esse carinha aqui, essa nova posição que a gente tem aqui, vamos ver como é que eles chamam o Sears e o Freeman. Hoje, a posição máxima da mola, tanto faz, né? A gente vai escolher aqui uma posição máxima da mola. Vou chamar ela de amplitude. Se não me engano, era isso que ele tinha usado. Não estou achando agora no texto dele, tá? Então, eu devia ir até a amplitude máxima, segurando essa mola, segurando a massinha ali naquela posição, tá? E naquele momento eu solto a força que eu fiz. Tá? A partir daquele momento, o que acontece? Essa molinha, ela estava acumulando energia, a gente estava fazendo uma força, tentando puxar essa massa de volta à posição original. Tá? Então vamos desenhar com forças vermelhas aqui, como a gente tinha utilizado. Naquela posição aparece uma força, que ele chamou de Fx, tá? Na direção de x aqui. E é uma força, que isso é interessante que vocês vejam, né? Para esse sistema massa-mola fica muito claro da gente entender o conceito principal. Tá? Essa Fx é o que a gente vai chamar de força restauradora. Questão de segurança mesmo. Segurança para o operador e segurança de
segurança do alimento. O que isso quer dizer, força restauradora? É uma força que deseja levar o corpo de volta até o ponto de equilíbrio. Senhor, Retorno. essa força Oi. aí, quem faz é a mola, né? Isso Faz mesmo. ela. Tá, então, a fonte é uma quebra dentro do próprio dessa tendência a gente voltar a esse ponto de equilíbrio lá de cima, dessa mola não estendida, é a mola. Então, o que está introduzindo oscilações nesse meu sistema é a mola. A mola que deseja ficar naquele comprimento não estendido. A vontade dela, lembre-se, né, pelo nosso princípio de energia, embora a gente não esteja oficialmente falando de energia ainda, o que é o objetivo da mola? Ela estar, em qualquer momento, com a menor quantidade possível de energia potencial acumulada. E no caso da minha mola, é energia potencial igual a zero. Eu preciso ver, faz algum tempo. Então, ó, o X, vamos chamar isso aqui de X máximo. Não ficou bom, né? Simplesmente o X é igual a nesse. Na hora que esse cara está ali no X igual a, está pintando uma força restauradora que está apontando para o lado oposto, tentando forçar ele a voltar ao ponto de equilíbrio. Tá? Se eu simplesmente deixar esse cara livre, né, se a gente interpretar essa parte de cá como uma superfície lisa, e outras sem iniciativas que o atrito, pessoal toma frente aí também é com armazenamento. o que vai acontecer com esse camarada? Ele estava ali no X igual a força da mola vai vai puxar ele de volta para a posição de equilíbrio, tá? Num determinado momento ele vai passar por essa posição de equilíbrio, só que ele vai passar por essa posição de equilíbrio com uma velocidade que não é zero, certo? Então, vai lá, eu levei ele até aquele ponto e a gente vai desenhar isso aqui, então. Na hora que ele retorna ao ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio do sistema, não pensando em processo. Então o X estava aqui, né? Deixa eu copiar ele de cima. Então eu voltei, eu estou com a mola exatamente naquele mesmo lugar que ela tinha antes, ela não está distendida. Está conectado aqui, a minha constante elástica da mola é a mesma, a massa dessa birosca aqui é a mesma. O X de novo é igual a zero, a gente definiu essa como sendo a minha origem. Só que na hora que eu retornei, a minha velocidade é diferente de zero. Então, em termos da mola, na hora que a gente voltou esse X igual a zero, a mola falou, puxa, beleza, voltei à minha posição de equilíbrio, aqui gostaria de ficar. Só que a gente não vai conseguir ficar nessa posição, porque ele chega com uma velocidade que é diferente de zero, e portanto ele não está parado naquela posição. Tá? Então, essa velocidade, ele vai estar com uma velocidade apontando para lá, vamos botar as velocidades em azul, tá? Velocidade diferente de zero. Então, ele tem uma velocidade apontando para lá. E por inércia, então, ele vai continuar lá para o outro lado. Isso não tem como mudar, né? Se a gente não tiver atrito, até onde ele vai caminhar? Ele vai caminhar até uma posição perfeitamente simétrica, uma posição de amplitude máxima onde a gente começou o nosso movimento. Deixa eu dar uma olhada, pessoal. Sim. Ou tem um efeito. E essa posição, então, aqui, a gente tinha o quê? Amplitude para o lado de cá. Puxando a minha referência. Deixa eu dar uma olhada a minha referência aqui. Essa informação de vocês me passaram. Ela vai estar praticamente aqui, tá? Talvez eu tenha errado um pouquinho ali na amplitude, mas imagine que eu tenha desenhado exatamente simétrico, que eu não estou enxergando a parte de cima ali. Eu volto para vocês. O centro de massa está aqui. Exatamente. E essa minha mola agora, é a mesma mola, ela está super comprimida. As espirinhas dela estão super próximas uma da outra. E quando a gente chegou então no X final da semana, igual a menos amplitude, a gente vai, de novo, ter um momento onde esse bloco para. Então, nesse ponto aqui, a gente tem velocidade igual a zero. Só que o que não é zero novamente? A gente saiu da nossa posição de equilíbrio, certo? Se a gente saiu da nossa posição de equilíbrio, essa mola está querendo fazer uma força restauradora. Está nos empurrando para lá de novo. Eu tenho um Fx. Então, sempre que eu estou fora da minha posição de equilíbrio, nas posições de equilíbrio as forças são nulas. Entendi, pessoal. Uma vez que começaram as oscilações, quando eu estou fora da minha posição de equilíbrio, a gente vai ter uma força restauradora, e na hora que eu passo na posição de equilíbrio, a força restauradora não existe, mas a velocidade é diferente de zero. Então, esse ciclo aconteceu, né? A gente começou lá numa extremidade, retornou pela posição de equilíbrio, foi até a amplitude do outro lado,
e esse corpo vai voltar a oscilar o tempo inteiro. A gente vai ficar sempre entre esses pontos. Tá? Então, o movimento oscilatório ele acontece entre os pontos x igual a A e x igual a menos A. E em cada um desses pontos, né, a gente sabe o quê? Que as velocidades nesses pontos são zero, ele para instantaneamente naquele ponto de amplitude máxima. Só que no ponto de amplitude máxima a gente tem forças restauradoras, tá? Que apontam sempre, isso é um outro conceito importante, tá? Elas apontam sempre na direção contrária da posição. Então, se o meu x positivo é para a direita, observe aqui, eu defini meu x positivo a partir do x0, x mais a está para a direita daquela posição, observe para que lado que aponta a força restauradora Fx. Ela aponta ao contrário, na direção negativa. Cheguei na outra extremidade do movimento, minha posição de x é x menos a. Está apontando para o lado esquerdo. Olha para que lado que aponta a minha força restauradora. Ela aponta para o lado oposto. Tá? Então, se essa minha mola tem constante elástica K, e é uma mola linear, tá? Uma mola que sempre faz uma força que é uma constante vezes uma distensão da mola. Né? Quando x variar, a força de x naquele momento, então vai ser menos K vezes A. E quando a gente está em menos A, a força vai ser mais. Vou deixar evidente aqui, não precisava escrever esse mais, né, mas só para deixar bem evidente que os sinais são trocados. Mais K vezes A. Bom. Muito bem. Então, vamos ver se eu não perdi nada aqui ao longo do caminho. Beleza. Então, quando é que a gente pode falar em movimento harmônico simples? Eu falei que a gente vai ver dois casos clássicos de movimento harmônico simples na aula de hoje, né? A gente não vai mais muito longe, tá? Na aula de hoje a gente vai falar essencialmente sobre o sistema massa-mola, que é uma coisa que a gente vai falar um monte ao longo desse semestre, tá? E a gente vai falar sobre pêndulos, tá? Quando que esses caras estão em movimento harmônico simples? Então, eu poderia ter um sistema massa-mola que não tivesse em movimento harmônico simples, e eu já vou explicar quando. Quando que ele está, de fato, em movimento harmônico simples? Quando a força restauradora depende linearmente da posição. Então, para uma mola linear como essa, a gente não tem a força de mola, força elástica, né? A gente tinha visto isso. Era K vezes X, na verdade, menos K vezes X. Então, se eu dobro o valor de X, eu dobro o valor da força elástica. Uma mola como essa, portanto, a gente está exatamente no caso onde a gente tem, então, essa proporcionalidade linear direta entre a posição de deslocamento, a partir da posição de equilíbrio, e a força restauradora. Tá? Então, sempre que esse é o caso, que a força restauradora tem uma dependência linear com relação à posição de equilíbrio, a gente está num caso de movimento harmônico simples. Para esses casos de movimento harmônico simples, nesses casos de movimento harmônico simples, a gente começa a conhecer algumas grandezas importantes. Tá? Então, essa é a ideia principal da oscilação de um bloquinho ligado a uma mola. A gente vai ver agora alguns termos, e dependendo do horário que a gente tiver, a gente dá um passo além para a gente descrever outras coisas. Senão, a gente deixa para a semana que vem a gente começar a equacionar essas coisas efetivamente. Tá? Então, já com esse sistema super simples que a gente tem de sistema de massa-mola, a gente consegue falar sobre grandezas importantes. Então, vamos deixar só grandezas aqui. A primeira delas a gente já começou a mencionar. Amplitude. Amplitude de movimento, então, é definido como o módulo máximo do vetor de deslocamento do corpo a partir da posição de equilíbrio. Em outras palavras, o quê? É quanto ele se distanciou, né, em valor absoluto, sem considerar o sinal,
qual é no ponto máximo, o ponto que ele está mais distante da posição de equilíbrio, qual que é essa distância. Tá? Então ele chamou ali módulo de x, que no nosso caso, ali no nosso exemplinho de cima, a gente tinha chamado de A. Certo? Então a amplitude é a partir do ponto de equilíbrio, qual que é a maior distância, seja para um lado, seja para o outro. No movimento harmônico simples que a gente vai ver, essa amplitude vai ser igual para os dois lados. Tá? Então isso é a amplitude, a gente já tinha falado um pouquinho sobre ela, inclusive eu usei a letra A justamente porque eu sabia que eu ia chamar esse negócio de amplitude. Em seguida, o pessoal ali do livro, né, os autores do livro, falam em ciclos. O que é um ciclo? Um ciclo é uma parte desse movimento de oscilação, quando a gente... É um movimento que acontece entre duas vezes que você passa pelo mesmo ponto desse ciclo na mesma direção. Tá? Então, o que eu explico? A gente começou no ponto A, no ponto mais A, a mola trouxe a gente de volta, passamos pelo zero, fomos até o menos A, a mola vai empurrar a gente de volta, vai passar pelo zero, voltamos ao mesmo ponto A, lá em cima. Então, tudo que aconteceu entre aquele primeira passagem no ponto A e ao retorno nesse ponto A, é o que a gente chama de um ciclo. Tá? Então, isso é um ciclo completo para a gente voltar exatamente no mesmo ponto, a mesma condição que a gente tinha. O que a gente tem que prestar atenção? Passar por um ponto físico não quer dizer que a gente tenha completado um ciclo. Imagine para o ponto de equilíbrio. Começamos no ponto A, passei para aquele ponto de equilíbrio, fomos até o ponto menos A, voltamos para o ponto de equilíbrio. Então, eu passei do ponto de equilíbrio, fui até um ponto e voltei para aquele ponto. Só que isso não compõe um ciclo, isso compõe uma metade de um ciclo. Por quê? Porque eu estou passando naquele ponto numa condição de velocidade oposta. A gente tem a velocidade apontando para o lado oposto ao que ela estava apontando anteriormente. Tá? Então, no ciclo, a gente sempre tem que passar pelo mesmo ponto, nas mesmas condições. Esse é o ciclo. Quando a gente está em movimento harmônico simples, esses ciclos eles têm coisas que são padrão, que são constantes. Tá? Então, o tempo que a gente leva para completar um ciclo é o que a gente chama de período. E é muito comum ser chamado da letra T maiúsculo. Tá? O período tem unidade de segundos, geralmente. Ou segundos por ciclo. Tá? Mas segundos está perfeitamente descrito. Então, o período é o tempo que eu levo para completar um ciclo. Que estão propondo alguma solução para eles. Essa solução que eu E a gente volta ali na nossa motivação, né, de utilização de sistemas oscilatórios, sistemas vibratórios para medição de tempo. A gente vai ver que esses períodos são uma propriedade de um sistema. Então, um sistema mecânico que esteja em vibração, a gente consegue, a partir das características desse sistema, conhecendo a massa, conhecendo qual é a rigidez da mola, por exemplo, a gente consegue prever qual que vai ser o período que vai demorar para esse sistema fazer um ciclo completo. Então, um período é uma coisa constante, como o período tem unidade de segundos, a gente consegue utilizar esses períodos para medir durações de tempo de outras coisas que não são periódicas. Tá? Então, qual é o tempo que leva um projétil que eu atirei até chegar em outro lugar? Esse projétil não vai voltar, não existe oscilação, não existe vibração nesse caso. Mas eu posso, utilizando um relógio, eu estou associando um período de algo conhecido com alguma coisa que é uma duração de tempo desconhecida. Tá? Então, o período é isso, o tempo que eu levo para completar um ciclo. Outra grandeza importante é a frequência. Tá? E a frequência a gente pode chamar aqui de F minúsculo. Unidade de frequências, então, é o número de ciclos que eu faço em um segundo, e isso está associado ao nome de um matemático alemão que chama Hertz. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que ciclos por segundo. Tá? Número de ciclos por segundo. Da mesma forma como o período é uma propriedade de um sistema mecânico, a frequência também é uma propriedade de um sistema mecânico. Tá? Como o número de ciclos em si não é uma unidade de fato, né? É simplesmente uma contagem, o número de ciclos não é uma unidade física de nada, tá? Vocês percebem que existe uma relação inversamente proporcional. Né? Então, se alguma coisa que eu tenho, um sistema mecânico, tem um período de 1 segundo, a cada segundo ele completa um ciclo. Se o meu período é um período de 2 segundos, a cada segundo ele completa meio ciclo. Então, essas coisas são inversamente proporcionais e, de fato, né, a gente sabe que, pelas relações desses caras, a gente tem o período é 1 sobre a frequência, ou de forma totalmente equivalente, né? A frequência é o inverso do período. Tá? Não sei que eu não estou contando novidade para ninguém, mas é bom a gente deixar isso bem claro e bem formalizado. Tá?
Outra grandeza importante que já aparece aqui é o que ele chama aqui no livro do Friedman, tá? De frequência angular. E a frequência angular, então, tem a ver com a frequência, como o próprio nome sugere, tá? Mas é alguma coisa que está medido não em número de ciclos por segundo, mas sim em radianos por segundo. Tá? E por isso, angular, a gente está fazendo essa medição em uma certa medida, uma unidade, entre aspas, de ângulo. Né? Radiano não é uma unidade, mas uma medida de ângulo por segundo. E essa frequência angular é o que a gente vai chamar de ômega. Tá? Então, ela vai ter essa unidade de radianos por segundo. E a relação entre o ômega e frequência, então, é o ômega vale 2π vezes a frequência. Tá? Vocês não precisam decorar isso, vocês só precisam pensar, né? Pensem o que quer dizer 2π. 2π é você dar uma volta completa num círculo para retornar ao mesmo ponto. Então, um ciclo, se a gente pensasse num ciclo de oscilação como relacionado a alguma coisa que esteja girando ao redor de um círculo, que é o que a gente vai ver na próxima aula, provavelmente, né? Acho que não vai dar tempo na aula de hoje. Se vocês associarem tudo que esteja vibrando com alguma coisa que esteja rodando de forma correspondente com a mesma frequência, né? Essa frequência angular seria, então, quantos radianos por segundo a gente está fazendo para manter essa mesma frequência dessa oscilação que a gente está comparando. Tá? Então, temos essas grandezas aqui. E, bom, de forma totalmente equivalente, né? Se F é 1 sobre T, a gente pode falar que o ômega é 2π sobre T. Beleza? Então, essas são algumas grandezas importantes. O contexto geral do que está vibrando a gente já viu, basicamente. Tá? E a gente então vai refletir um pouquinho sobre o movimento harmônico simples. Começar a equacionar alguma coisinha agora na aula de hoje. Então, movimento harmônico simples. Como eu falei para vocês, o movimento harmônico simples sempre acontece quando a gente tem uma força restauradora que é diretamente proporcional à posição a partir do equilíbrio, né, do ponto de equilíbrio do meu corpo. Tá? Se eu tenho um sistema massa-mola, essa força restauradora, a força X, vai ser menos K vezes X para qualquer posição de X que eu tiver. Eu tinha falado da posição de amplitude máxima, né, mas para qualquer posição de X, se a gente tem uma mola linear, essa é a nossa equação da força restauradora. E esse sinal negativo, é o que eu tinha comentado com vocês, né, nos faz com que a gente tenha, por exemplo, um gráfico de força restauradora comparado com a posição em relação ao equilíbrio dessa forma. Quando a minha posição x é menor do que zero, f de x é maior do que zero. Quando a minha posição x é maior do que zero, f de x é menor do que zero. Então a gente tem uma proporcionalidade e a inclinação dessa reta, esse carinha aqui, é menos k, certo? Ficou curto aqui. Menos k. Muito bem. Então se a gente pensar, voltando lá nas leis de Newton, né? Um corpinho daquele que a gente desenhou, um corpinho que está numa superfície lisa, plana, perfeitamente, né, a superfície mais ideal que você possa imaginar, sujeita a esse movimento simplesmente regido pela mola, né, essa força vai ser sempre a força resultante que age sobre o corpo. Tá? E como essa é a força resultante que age sobre o corpo, a gente sabe, então, que esse corpo, quando a gente conhece a força resultante, a gente sabe que existe uma relação entre a aceleração e a força, e existe uma constante que relaciona essas duas coisas. Né? Eu preciso de tanto mais força para fazer uma mesma aceleração, quanto mais massa tiver o corpo. Então a massa é aquela nossa velha medida da inércia. Né? Então essa massa é o que relaciona essas duas coisas. Se esse cara aqui é a minha força resultante, se Fx vai ser a minha força resultante para um corpo como a gente estava descrevendo, a gente consegue achar então uma expressão de A de x, né? A aceleração na direção de x, que nada mais é que esse F de x dividido por m. E esse f de x, então, é menos kx dividido por m. A gente tem, então, uma expressão para essa aceleração. E se vocês lembrarem lá das nossas formulações diferenciais de aceleração que a gente tinha visto, né? O que é essa aceleração de x? Nada mais é do que a segunda derivada, né? Não preciso utilizar parcial aqui, né? A segunda derivada da posição de x
com relação ao tempo. Então, façam o vínculo, né? A gente tinha essa formulação diferencial das velocidades a partir, né, da posição, diferenciando a posição com respeito ao tempo. Uma vez eu chego na velocidade, na hora que eu derivo a segunda vez eu chego nas acelerações. Como todos os movimentos acontecem na direção de x e as forças estão na direção de x, a gente consegue fazer essa vinculação desses dois carinhos aqui. Esse tipo de equação que a gente tem aqui é um tipo de equação que a gente vai estar muito acostumado a resolver nesse nosso semestre. A gente vai ter uma equaçãozinha que vai descrever uma equação diferencial relacionada à posição no corpo, e a gente vai ter expressões para essa equação. Basicamente, sempre elas vão brotar da onde? Elas vão brotar de equações de força, como a gente acabou de fazer. Se a nossa força, a única força que agia sobre o corpo é aquela força da constante elástica da mola, a gente chegou nessa expressão. Mas eu posso ter situações diferentes, como, por exemplo, a gente tiver uma oscilação amortecida, né? Quando a gente tiver um amortecedor ao longo do caminho e tal, a gente vai ter outras componentes de força que vão estar associados a esse camaradinho aí, e a gente vai ter outros termos, mas geralmente a gente vai ter um terminho ali de x ponto, né? Ou d2x dt2, que é igual a alguma outra coisa, tá? Então vocês observem diretamente, né? Nessa equação aqui, eu quero só destacar que a gente apareceu um terminho que é uma constante para esse nosso caso de movimento harmônico simples, que é menos k dividido por m, que está multiplicando a variável x. A gente está pegando a segunda derivada da variável x com relação ao tempo vai ser igual a essa variável vezes uma constante. Tá? Então, vocês que já estudaram estão com isso muito mais fresco na cabeça do que eu de resolução de sistemas de equações diferenciais. Vocês já conseguem imaginar várias coisas, várias formas de soluções que estão associadas a esses caras aí. Muito bem. Então, a gente tem essa expressão ali para aceleração, tá? Então, esse é um formato básico de equações que a gente vai utilizar. E essas equações, então, por que esse caso é um caso especial? Tá? Porque, raramente, eu vou botar raramente entre aspas, e eu já vou explicar por quê. Tá? Então, raramente a gente tem as forças restauradoras diretamente proporcionais à posição. Por que eu digo raramente entre aspas? Na verdade? É que para vários sistemas mecânicos, essa relação de proporcionalidade ela vale dentro de uma faixa bem conhecida. Tá? Então, um gráfico como esse ali das forças restauradoras, no lugar da gente ter uma retinha assim que vale para sempre, né? Muitas vezes a gente vai ter algo que desvia dessa reta em diferentes pontos, seja para lá, seja para cá, tem várias coisas diferentes. Tá? Então, essa seria a minha força restauradora e essa seria a minha posição. Então, essa equação não vale para todo sempre. Eu não posso pegar aqui esse sistema mecânico e botar qualquer amplitude e achar que para qualquer amplitude esse sistema está dentro de uma faixa de movimento harmônico simples. Mas por que eu ponho o entre aspas ali? É porque para faixas bem definidas, a gente consegue trabalhar razoavelmente. Né? Se eu pegar nessa faixa de deslocamentos aqui, se a gente olhar, a gente vai estar praticamente... Tentei fazer um negócio simétrico, tá? A gente vai estar praticamente dentro de uma proporcionalidade. Então, é aproximadamente movimento harmônico simples dentro de uma faixa de amplitude. Tá bom? Então, basicamente o que a gente vai fazer para diversos tipos de oscilações vai ser isso. A gente vai tentar descrever qual que é a equação de força que representa esse movimento, e com a equação de força que representa esse movimento, a gente vai chegar nessa forma diferencial, e resolvendo essa forma diferencial, a gente vai tirar várias informações importantes desse nosso sistema. Tá? Então, um sistema massa-mola, uma superfície ideal sem atrito, perfeitamente horizontal, a gente viu o equacionamento básico aí, bem simples, tá? E o que a gente vai começar na próxima aula é a gente vai começar a entender por que a gente fala em grandezas angulares associadas a esse cara. Afinal de contas, se eu olhar para esse sistema massa-mola, ele está simplesmente deslocamentos lineares, eu estou caminhando de um lado entre dois pontos de extremidade, aqui, né? Entre uma extremidade e outra do movimento. Não tem nada que seja
angular nessa situação, mas a gente vai ver como o equacionamento desse cara nos leva a uma situação correspondente, que é um sistema de movimentos que a gente conhece super bem, que é um movimento circular uniforme. Tá? Então, basicamente, na próxima aula, já vamos dar um spoiler aqui, a gente vai fazer a relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme, que a gente viu já no semestre passado, quando a gente estudou a cinemática dos corpos, que a gente viu aquela, tanto a forma polar quanto a forma tangencial e normal, tá? A gente viu como que a gente equacionava esse movimento circular uniforme, e a gente vai ver então na próxima aula que existe uma relação muito clara entre esses dois tipos de equacionamento, e com esses dois tipos de equacionamento vai ficar muito claro por que é interessante, né? Por que a gente vai ver isso, a gente vai entender por que falamos em frequência angular. Beleza, gente? Tranquilo? Ficou alguma dúvida inicial? Eu sei que é bem introdutório, né, mas é bom a gente fazer uma aula primeiro para esquentar os motores bem introdutória dessa forma. Eu vou parar de compartilhar aqui para ver se vocês botaram alguma pergunta em algum lugar, que eu não estava vendo nada, tá? Opa, tem bastante coisa aqui, né? Sim, Vinícius. A ideia do movimento harmônico simples, se é uma superfície ideal, não tem nada que coma a energia desse cara. Lembre-se, sempre... eu vou fazer essa recapitulação muito frequentemente. Pense em energia. Para esse sistema que eu descrevi para vocês, o sistema ideal, a gente só tem coisas que acumulam energia. A mola acumula energia e não tem nada que dissipe energia. Então, na hora que você pôs ele numa amplitude, esse cara vai ficar oscilando infinitamente. Tá? Então, o Gabriel Partinsolo falou, ele também pensou nisso, meio que nunca vai voltar para o estado inicial, mesmo tendendo a ele. Então, a força faz com que ele passe sempre pela posição inicial, mas é uma força, entre aspas, burra, né? É uma força que puxa ele, um monte de força para passar na posição inicial, mas não leva em consideração a velocidade. Então ele sempre fica, opa, passei, opa, passei, opa, passei. Ele fica o tempo inteiro passando por essa posição de equilíbrio, mas oscilando com a mesma amplitude que a gente tem. Claramente é uma situação que não é uma situação real para sempre. A gente tem tanto uma limitação de amplitudes, como eu falei ali, como eu mostrei para vocês, para estar em movimento harmônico simples, isso é válido dentro de uma faixa de amplitudes. E para a gente considerar movimento harmônico simples, isso vai ser razoável dentro de uma faixa de tempo de medição de um número de oscilações que a gente medir. Porque sempre a gente tem algum tipo de atrito. Por mais que a minha superfície não tivesse nenhum tipo de atrito, a gente tem atrito com o ar. Aquele bloquinho ele tem uma certa dimensão, ele vai dissipando sua energia na medida que ele passa pelo ar. Então tem coisas que vão comendo a energia desse sistema, e à medida que o tempo passa, essas amplitudes vão reduzindo. Você vai botar numa amplitude, ele vai oscilar, ele vai reduzir essa amplitude até que depois de muito tempo ele volta para aquela posição original. Tá bom? Então, o Guilherme falou, acho que a força restauradora vai ficar cada vez menor, sei lá, até voltar para o equilíbrio. Ela fica cada vez menor porque as amplitudes vão ficando cada vez menores à medida que a gente vai consumindo a energia desse sistema. Na descrição do movimento harmônico simples, né, se a gente pensar em termos de energia, não tem nada que consuma energia. Tá? Como ele não tem nada que consuma energia, ele vai ficar assim, oscilando infinitamente, mas, como é o caso da gente ter uma força que não é infinitamente assim dessa forma, a gente vai consumir energia ao longo do caminho. Tá bom? Respondi as perguntas de vocês, as discussões de vocês. Bacana que vocês estejam discutindo, tá? Querem perguntar mais alguma coisa, gente? Show, Vinícius, valeu. Se vocês não querem perguntar mais nada, beleza, professor, isso aí. Se vocês não querem perguntar mais nada, como é 1:5, tá? Eu vou encerrando por aqui a aula para eu conseguir ir lá para aquela discussão que eu comentei com vocês no começo, né? Essa convocação que os professores todos receberam lá para conversar um pouquinho sobre esse processo de divisão dos IFs. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Nos falamos na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem temos bem mais matéria, tá? Hoje a gente começou bem suavemente, só para a gente entrar nesse contexto geral do que são oscilações, onde elas estão presentes, qual é a motivação que a gente tem e como é que a gente começa a formular matematicamente essas oscilações. A partir da semana que vem, a gente já entra
rachando mesmo, né? Vendo equacionamento, resolução de problemas, etc. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Eu vou pausando aqui o nosso vídeo. Até mais, gente. Bom fim de tarde para você também, Gabriel. Falou.